Você é um terapeuta que julga o livro pela capa? Eu vou te contar uma história aqui para despertar um certo raciocínio em você, para ver se você realmente está conduzindo as coisas da melhor forma possível. Certa vez, já faz alguns anos, eu atendi uma paciente muito específica, né? Ela era uma menina na época ela tinha seus 19 anos, e ela estava, né, com tendência suicida ali, querendo se matar por causa de um término de um relacionamento. Então o namorado tinha terminado com ela, e ela estava querendo se matar por conta disso. Beleza, até aí tudo bem, né? Eu comecei meu processo, né, como eu sempre começo, na anamnese, conhecendo um pouco da história dela, etc. E aí algumas coisas já me deixaram muito curioso, assim, né, sobre a história dela. Primeiro que ela já tinha passado com vários terapeutas, e ela não gostava de nenhum. Então, assim, ela não conseguia dar sequência com nenhum terapeuta. Porque, de acordo com ela, os terapeutas a julgavam muito. E ela não gostava de ser julgada. Beleza. E ela começou a me contar essa história, né, a história dela. E dentre as coisas que ela foi me contando, um ponto interessante é assim, ela era uma menina que ela fazia faculdade, não trabalhava, e os pais davam para ela uma mesada de 10 mil reais por mês. E essa mesada de 10 mil reais por mês, né, ela, além de pagar a estadia dela, etc, ela tinha essa mesada para ela usar com ela. E uma das principais reclamações que ela tinha, né, além de todo o contexto do namorado, etc., era que a mãe não dava um carro para ela. Né? E aí, nesse momento que eu já comecei a entender um pouco do julgamento dos terapeutas. Isso ela me disse até na sua primeira sessão, que quando ela contava um pouco dessa história, os terapeutas eles costumavam a querer convencê-la de que ela ganhava muito dinheiro dos pais, de que ela era uma mimada, não com essas palavras, obviamente, mas eles queriam convencê-la de que ela deveria ser mais grata ao que estava acontecendo, né, a tudo que ela tinha na vida, etc, etc, e iam por uma linha muito de, talvez, julgar pelo mapa que eles têm interno a situação daquela paciente. Eu, no meu jeito de trabalhar, eu não tenho ali, dentro do meu processo terapêutico, eu não demonstro nenhum tipo de julgamento, eu não tento dar respostas para aquela pessoa. A minha visão de terapia é assim, eu vou dar uma lanterna para a pessoa para ela enxergar o que é melhor para ela. Porque eu não conheço a história da vida dela, eu não vivi a vida dela, então nem tem nem como eu dizer o que é bom ou ruim para ela. Pois bem, a gente seguiu nessa terapia, né, a gente seguiu fazendo o processo terapêutico, e aí teve uma sessão muito importante, assim, que foi... chegou um momento que a gente estava trabalhando um perdão com relação à mãe dela. E só para contextualizar, a mãe dela não morava no Brasil, a mãe dela morava fora do país, e ela trabalhava e mandava o dinheiro aqui para a filha que morava e fazia faculdade aqui no Brasil. Ela e o pai, né? O pai moravam fora. E aí, nessa hora do perdão, né, de perdoar a mãe dela, a gente não conseguia trabalhar esse perdão de jeito nenhum. Ela não queria perdoar a mãe de jeito nenhum. Só que, assim, aí novamente entra a questão do julgamento, né? Pensa se você aí atrás não julgaria. Ela falava que ela não queria perdoar a mãe porque ela achava um absurdo a mãe dela não dar um carro para ela, voltando para aquela história do carro. Que ela acha que a mãe dela poderia dar um carro para ela, ali na mesada que dava, etc, etc, e ficava nisso. E ela não perdoava, não perdoava, não perdoava, e eu achei aquilo muito, assim, interessante. Falei, pô, mas que coisa, né? Internamente, claro que você pensa que você internaliza isso, você entendeu por que ela não perdoaria de jeito nenhum. E ela era uma menina, ela tinha um perfil meio manipulador, ela tinha um perfil muito manipulador, então ela conseguia manipular pessoas, isso de acordo com o contexto que ela foi me trazendo ali na primeira sessão. E aí, para entender um pouquinho mais, depois da sessão a gente não conseguiu trabalhar esse perdão, e depois na outra sessão, fui trabalhar com ela uma regressão com ela para poder limpar alguns traumas do passado, até essa questão do namorado, etc, etc, e ela caiu num trauma específico ali, né? Ela se viu ali mais ou menos com 5, 6 anos, se arrumando para ir para a escola, e nessa situação, a mãe dela, ela acho que ela deu um trabalho para poder se arrumar, e a mãe dela começou a apertar o pescoço dela, como se estivesse ganando mesmo, apertando para matar mesmo, assim, até que depois ela parou. E eu achei aquilo muito assim, eu não imaginava que aquilo tivesse acontecido. E um ponto interessante aqui é assim, quando a gente fala um adendo aqui, quando a gente fala de regressão, não tem como afirmar que tudo que aparece em uma regressão é fielmente como aconteceu, porque as memórias são falsas, mas isso é um outro vídeo. Mas de qualquer forma, eu não sabia se essa menina ela estava realmente trazendo ali um contexto meio que nesse tom de manipulação com relação a algo que não aconteceu, ou se aquilo realmente tinha acontecido. Depois dessa sessão, né, a gente trabalhou essas emoções, e aí eu fui conversar com a mãe dela, mas não dispor o que aconteceu na sessão. Eu fui conversar com a mãe dela, liguei para a mãe dela, para conhecer um pouco mais a mãe dela, até porque eu não a conhecia ainda, para conhecer um pouco mais a mãe dela, isso claro com a autorização da minha paciente, mas para conhecer um pouco mais o que estava acontecendo, tal, a visão dela como mãe, da filha, etc, etc. E a conversa com a mãe dela, realmente foi a mãe dela que me trouxe esse assunto. A mãe dela veio e me falou, olha Renan, quando minha filha tinha mais ou menos 5, 6 anos, ela estava dando trabalho para se arrumar e eu apertei o pescoço dela e deu vontade de matar ela naquele momento. E desde então eu faço terapia para tentar trabalhar essa questão e para mim foi muito complicado esse momento. E aí as peças começaram a se encaixar, né? A gente falava muito daquela questão dela criticar não receber um carro da mãe, mas será que era realmente isso o problema?
E as peças foram tão se encaixando que aí outras coisas que eu sabia da primeira sessão começaram a fazer mais sentido. Por exemplo, essa menina tinha 19 anos, ela já tinha feito 5 cirurgias plásticas. E aí a gente foi descobrindo que a mãe era muito exigente com a aparência dela. Ah, seu nariz é feio, sua orelha é feia, ah, você tá gorda, você tá isso, você tá aquilo. E a menina ela ia fazendo várias cirurgias com relação a isso. Um outro ponto que a mãe me trouxe nessa conversa foi que quando a filha, que ela tinha na cabeça dela, quando minha filha fizer 18 anos, eu vou deixar ela pro mundo e tá tudo certo. Então, o ato dela dar essa mesada pra filha, e ela depois dessa que a filha, porque eles ficaram juntos até os 18 anos, depois que a filha fez 18 anos, que aí sim ela se mudou de país com, que o marido já morava fora. Ela mudou de país com o marido e ela mandava esse dinheiro pra filha, pra ela se virar aqui sozinha. E ela, a palavra dela falou assim: olha, eu imaginei que quando eu me mudasse e desse dando esse dinheiro pra minha filha, que eu estaria livre. Aí eu falei, nossa, enfim, na minha cabeça pensando assim, né? Aí eu perguntei pra ela assim: ah, mas você ama sua filha? Perguntei pra ela assim. Aí ela olhou pra mim, ficou um tempo em silêncio, depois ela respondeu sim. Mas não foi aquele sim convincente, eu não quero julgar, mas não foi aquele sim convincente. Mas, independente disso, minha paciente era menina. E eu comecei a entender o contexto dela como um todo. Depois disso eu entendi realmente o que ela estava passando. E aí, novamente, imagina se eu, logo no primeiro momento, tivesse julgado ela por conta do que ela tinha de mesada, por conta de como ela não valorizava isso, por conta de etc. Eu tivesse julgado ela em um momento, será que a gente não teria quebrado esse rapport? Mas a grande questão é, eu por não tê-la julgado, e eu ter entendido o contexto como um todo, a terapia foi um sucesso. Então depois disso a gente fez mais algumas sessões, e a gente conseguiu realmente ajudá-la da melhor forma possível, e ela conseguiu ter uma baita de uma evolução, inclusive até depois ela chegou a ir viajar para visitar a mãe, e a própria mãe falou que a menina estava diferente, estava melhor, etc. Então foi um caso muito legal. Mas a grande reflexão que eu quero trazer para você aqui é, hoje em dia, quando a gente faz terapia, muitos terapeutas trazem muito do seu mapa pessoal para dentro da consulta. Ah, porque eu tenho tal religião, então eu vou empurrar um pouco essa minha crença para esse meu paciente para ele se adequar a isso. Ah, eu sou espírita, então eu tenho que trazer uma roupagem espírita para minha sessão. Ah, eu tenho uma religião mais evangélica, então eu tenho que trazer essa roupagem para minha religião. Então as pessoas começam, os terapeutas começam a misturar um pouco a visão deles do mundo com o paciente em si. E isso, quando isso não dá um match direitinho, vamos dizer assim, né, quando o paciente ele não faz sentido para ele algumas coisas, quebra o rapport e a terapia não funciona. Porque o próprio paciente para de confiar um pouco no terapeuta porque as visões não batem. Então, o que é importante aqui é você, como terapeuta, você ter o seu raciocínio clínico de saber separar, claro, que você entende o que a pessoa te trouxe, de como você interpreta essa pessoa, mas sem trazer para fora ao ponto de que contamine a sessão. E esse é o ponto mais importante. E você é um terapeuta, você julgaria essa paciente da mesma forma que outros terapeutas julgou? Ou você tentaria deixar o seu julgamento de lado para poder prestar o melhor trabalho possível? Me conta aqui nos comentários. Um abraço e até mais.